E vamos ao nosso 8º dia. Hoje nós vamos falar sobre as nossas habilidades, os nossos talentos e a gente usar essas habilidades e esses talentos a nosso favor, fazendo aquilo que a gente ama. Muitas vezes a gente faz certas atividades para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver, para poder pagar as contas, para poder se manter na vida, né? Muitas vezes a gente se frustra, não faz aquilo que ama e fazer o trabalho obrigado não faz a gente dar o melhor de si. Por mais que a gente se esforce, muitas vezes a gente se sente frustrado, porque não está colocando as nossas habilidades e os nossos talentos em ação. Muitas vezes a gente se perde nesse caminho por entregar o máximo da gente, o máximo, mas não faz aquilo que ama, não faz aquilo que é inato, que está no nosso ser. Isso acaba frustrando de uma tal maneira que você acaba entrando no piloto automático. Você acaba fazendo por fazer, fazendo só para receber o seu salário no final do mês. Muitas pessoas estão fazendo o que não gostam ali empurrado. Eu vou trazer um exemplo meu. Para quem não me conhece, eu advoguei por muitos anos. E eu não gostava de advogar. Eu entrei na faculdade de Direito por influência da família, por influência do meu pai. Vai fazer direito dá dinheiro. E quando a gente tem 18 anos, a gente ainda tá meio perdido, sem saber o rumo que quer seguir na vida, né? E eu fui fazer a faculdade de Direito, fiz, me formei, advoguei por 14 anos. Dei o meu melhor nesse período, mas eu não era feliz. Eu não estava fazendo aquilo que preenchia meu coração. E no meio disso tudo eu acabei escorregando e internamente entrando no fundo do poço, porque a gente vai se deteriorando, aquilo vai causando um mal tão grande pra gente, é como se a gente só fosse obrigado, empurrado, trabalhando só pelo dinheiro. E quando a gente não expõe as nossas habilidades, por mais que a gente coloque o nosso melhor, por mais que eu tinha desenvolvido uma habilidade para trabalhar naquele negócio, não era aquilo que o meu coração estava se preenchendo de amor e alegria. E isso foi me fazendo um mal tão grande que eu entrei no fundo do poço, eu entrei em depressão. E foi aí, no fundo do poço, que eu comecei a estudar a mente humana, comecei a estudar o que é energia, a parte espiritual e tudo mais, e pude entrar em contato com o autoconhecimento para poder entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu percebi, eu já tinha várias formações dentro da área terapêutica que eu tinha feito para me curar, e eu percebi que a minha habilidade estava ali. E essa habilidade, por mais que eu empregasse na advocacia, eu não estava fazendo a atividade que preenchia o meu coração. Então, muitas vezes a gente está empregando, a gente desenvolve habilidades no decorrer do caminho, a gente aprende, né, o ofício, a gente aprende, a gente fica bom naquilo, mesmo a gente não gostando daquilo necessariamente. E quando eu sei que aquilo que eu estou fazendo realmente é o meu propósito, é o que o meu coração preenche, na alegria em você estar fazendo aquilo. Nessa atividade que você trabalha, você sente alegria, você sente prazer, você trabalharia até de graça, sem receber um tostão. Quando você traz essas perguntas à sua consciência, você começa a analisar, realmente, eu não trabalharia de graça, não. Eu trabalho só pelo dinheiro. E quando você faz isso, você percebe que não é aquilo que o seu coração está preenchido de amor. É só por obrigação, por mais que você tenha desenvolvido essas habilidades, porque a gente acaba aprendendo. E a gente tem uma vasta possibilidade de habilidade, a gente vai aprendendo e vai crescendo como pessoa em tudo que a gente faz, em cada atividade que a gente exerce. Mas o que muda de você estar no negócio certo, no negócio de prosperidade, é você empregar essa habilidade naquilo que você ama. E nós podemos desenvolver infinitas habilidades no decorrer da vida, e isso é ótimo, porque a gente vai crescendo como pessoa. Por isso eu decidi trazer
um capítulo do livro A Ciência para Ficar Rico, do Wallace Wattles, onde ele fala: entre no negócio certo. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. Eu vou ler parte do livro para complementar tudo isso que eu disse, de forma mais cirúrgica, vamos dizer assim. Então vamos lá. O sucesso em qualquer tipo de atividade depende, entre outros fatores, de um estado bastante desenvolvido das faculdades exigidas por essa atividade por parte de quem a desempenha. Sem um bom conhecimento de música, ninguém pode ser um professor dessa matéria. Sem uma boa habilidade em mecânica, ninguém pode ter sucesso nas profissões mecânicas. Sem tato e habilidade comercial, ninguém pode ter sucesso no comércio ou na indústria. Porém, o fato de ter bem desenvolvidas as faculdades exigidas por determinadas atividades não garante o enriquecimento a ninguém. Existem músicos com talento notável que continuam pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante, com excelentes habilidades mecânicas que nunca ficam ricos. E existem comerciantes com talento para fazer negócios que fracassam na vida. As faculdades ou habilidades são instrumentos. Olha o que ele diz, que são um meio. É essencial ter bons instrumentos, mas é essencial também que seja usado o modo certo. Um homem pode apanhar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plaina e outros instrumentos e fazer um belo artigo de decoração. Outro homem pode usar os mesmos instrumentos e começar a trabalhar numa réplica do objeto, mas sua produção ser um fracasso. Ou seja, ele não sabe usar os bons instrumentos do modo certo. As várias faculdades de sua mente são instrumentos com os quais você deve trabalhar para enriquecer. Será mais fácil ter sucesso se escolher uma atividade para a qual pode contar com esses instrumentos mentais. Em linhas gerais, você terá mais sucesso numa atividade que faça uso de suas melhores e mais fortes habilidades, a atividade para a qual está mais bem preparado. Porém, existem limitações para essa afirmação. Nenhum homem deve considerar sua vocação como algo irremediavelmente fixo por suas tendências inatas. Você pode ficar rico em qualquer atividade, pois se não possui o talento para ela, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deve criar seus instrumentos à medida que eles se tornam necessários, em vez de limitar-se ao uso que lhe foram dados ao nascer. Lembra que eu falei que mesmo eu trabalhando na advocacia, eu desenvolvia as habilidades que eu mesma aprendi no longo dessa profissão. Será mais fácil para você ser bem-sucedido numa atividade para a qual já possui os talentos necessários, num bom estado de desenvolvimento, mas você pode ter sucesso em qualquer atividade, pois tem condições de desenvolver qualquer talento rudimentar. E você pode possuir os rudimentos de todos os talentos possíveis. Como eu disse, nós podemos aprender inúmeras habilidades no decorrer da vida, inúmeros talentos. Existem aquelas pessoas que já nascem com um talento aflorado e outras que aprendem. E mesmo que nós nascemos com esses talentos inatos, aflorados, a gente aprende outros vários talentos. Mas isso são instrumentos. Você enriquecerá com mais facilidade no que se refere ao esforço. Se fizer aquilo para o qual é mais bem dotado, mais pode enriquecer satisfatoriamente se fizer o que quer fazer. Fazer o que quer representa vida. E não há satisfação verdadeira em viver quando somos levados a fazer sempre algo que não gostamos e nunca fazer o que queremos. É certo que você pode fazer o que quer. O desejo de fazer determinada coisa é uma prova de que você tem para poder fazê-la. O desejo é uma manifestação do poder.
O desejo de tocar música é o poder de tocar música em busca de expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar instrumentos mecânicos é o talento mecânico em busca de expressão e desenvolvimento. Onde não existe poder, desenvolvimento ou subdesenvolvimento de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer algo. Quando a gente está num trabalho que a gente trabalha por dinheiro, internamente, inconscientemente, a gente não quer fazer aquilo. A gente só está fazendo aquilo por obrigação em troca do dinheiro. E isso faz toda a diferença. Porque quando você faz aquilo que você quer, ali está a energia da abundância, a energia da prosperidade. Onde não existe poder, desenvolvimento e subdesenvolvimento de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer algo. E onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte poder de fazer essa coisa. É um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo. Quando você for indiferente, o melhor é escolher uma atividade para a qual tenha o talento mais desenvolvido. Por exemplo, se você não sabe realmente aquilo que você quer fazer, escolha fazer algo que você consiga expressar o seu talento mais desenvolvido, que está mais aflorado. Mas, se você tem um desejo forte de se dedicar a uma determinada linha de trabalho, deve tê-la em mente como seu objetivo final. Você pode fazer o que deseja e é direito seu e privilégio seguir a atividade ou vocação que mais lhe agrada. Não é obrigado a fazer o que não quer e não deve fazer, exceto como um meio de chegar à atividade que deseja realizar. Vou trazer o meu exemplo de novo. Quando eu comecei nos estudos de energia, mente humana e espiritualidade, o que eu usava para mim poder estudar, para mim aprender mais? Eu investia o dinheiro que eu ganhava na advocacia nos cursos que eu fazia. Eu utilizei essa carreira como meio para algo que me satisfazesse. Eu não sabia ainda que eu queria ser terapeuta, mas eu estava desenvolvendo, eu estava aflorando habilidades que já eram minhas inatas. Eu estava aprendendo, é como se eu estivesse relembrando algo que estava adormecido dentro de mim. E isso me dava prazer. Então eu pegava o dinheiro que eu ganhava na advocacia e investia em cursos. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar na terapia. Mas eu estar estudando aquilo me preenchia. E isso foi um meio para me levar para hoje ser uma terapeuta, sem lá atrás eu ter isso pré-definido, mas eu estava fazendo coisas que estavam fazendo o meu coração ser preenchido. Se consequências de erros passados o colocaram numa atividade ou num ambiente indesejável, você será obrigado a executar durante algum tempo tarefas que não quer. Mas é possível tornar esse trabalho agradável, pensando que é um meio de conseguir as tarefas que deseja realizar. Se acha que não está na profissão certa, não se precipite em buscar outra. Geralmente, o melhor meio de mudar a atividade ou ambiente é o crescimento. Olha como isso para mim foi natural. Eu investia o dinheiro da advocacia nos meus estudos, sem eu saber ainda para onde isso ia me levar. E isso foi natural, esse crescimento foi contínuo, que me levou para algum lugar. E hoje eu estou muito bem estabelecida aqui. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical, se aparecer a oportunidade. E se você tiver certeza, depois de uma cuidadosa consideração de que é a chance ideal. Mas jamais tome uma decisão repentina e radical quando tiver dúvidas a respeito do que fazer. Quando eu assumi o meu trabalho de terapeuta, quando isso aconteceu de forma natural, eu fui estudando. Quando eu percebi, as pessoas começaram a chegar até a mim com problemas
sem me trazer como terapeuta, né? Me trazendo como pessoa aqueles problemas, e eu ajudei elas a resolver inconscientemente, sem perceber que aquilo era um trabalho. E isso começou a aumentar gradativamente. É como se o universo, como se eu fosse um imã dessas pessoas, e como se o universo trouxesse essas pessoas para mim, para eu demonstrar essa habilidade, ajudar elas a resolver essas questões. Quando eu comecei a ajudar essas pessoas, e foram várias, e de forma gratuitamente, porque eu não tinha isso como uma profissão, quando eu caí na real, eu falei, epa, isso daqui é uma profissão. Como que eu vou fazer a transição de carreira? Como que eu vou mudar da advocacia para a terapia? Isso foi natural. Quando eu percebi, eu tive que fazer uma escolha, porque eu já tinha muitas pessoas na terapia. Eu tive que escolher, ou eu colocava todo o meu tempo na terapia ou na advocacia. E eu não tive dúvidas nenhuma de que era a terapia. Eu joguei a advocacia para o alto. Mas eu já tinha certeza absoluta daquilo que eu queria. O plano criativo nunca tem pressa, a não ser se ressente de falta de oportunidades. Quando você abandonar a mente competitiva, entenderá que nunca tem de agir de modo precipitado. Ninguém vai chegar primeiro à coisa que você quer. Há bastante para todos. Se um lugar foi tomado, outro melhor se abrirá para você um pouco mais adiante. Você tem muito tempo. Em caso de dúvida, espere. Retome a contemplação da imagem criada por seu pensamento. Aumente e reforce sua fé e seu propósito, acima de tudo. Nos momentos de dúvida e de indecisão, cultive a gratidão. 1 ou 2 dias gastos na contemplação da imagem que você deseja, em um sincero agradecimento por aquilo que vai receber, levarão sua mente para tão perto do Supremo, do Divino, do Todo, do Universo, de Deus, que quando tomar sua decisão, não cometerá erro algum. Existe uma mente que conhece tudo o que pode ser conhecido. E você pode entrar em união completa com essa por meio da fé e do propósito de melhorar sua vida, se a gratidão for sincera. Lembra que eu falei nos áudios anteriores que a gratidão é um estilo de vida, é um modo de viver? Os erros resultam da ação precipitada, ou realizada com a dúvida ou medo, ou ainda quando nos esquecemos do motivo certo, que é mais vida para tudo e menos vida para nada. Quando você agir do modo certo, oportunidades em número cada vez maior virão ao seu encontro. Lembra que eu disse que parecia que eu era um imã, que as pessoas vinham até mim? E é assim até hoje. Porque eu estava agindo do modo certo, estava fazendo aquilo que o meu coração estava sendo preenchido de alegria, de amor, e eu estava colocando as minhas habilidades, os meus talentos ali, com muito amor e carinho. Você tem de ser muito firme em sua fé, em seu propósito, de manter sua mente em contato íntimo com a mente total. E quando diz aqui mente total, é o todo, Deus, o universo, por meio da gratidão reverente. Faça todo o possível, do modo mais perfeito, todos os dias, mas sem pressa, sem preocupação, sem medo. Vá tão depressa quanto pode, mas jamais se precipite. Lembre-se que no momento que você começa a se apressar, deixa de ser criador e passa a ser um competidor, descendo assim novamente para o plano antigo. Sempre que perceber que está agindo de modo precipitado, pare. Volte a sua atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer o que vai receber. Agradeça todos os dias aquilo que você quer como se você já tivesse. O exercício da gratidão invariavelmente reforça sua fé e renova o seu propósito. Resumidamente, faça aquilo que você ama. Coloque as suas habilidades, os seus talentos naquilo que você ama. Faça, sem medo. Mas se você tiver em dúvida de que se deve ou não mudar de profissão, primeiro tenha certeza absoluta. Agradeça tudo que você tem hoje e agradeça aquilo que você quer como se já tivesse.
Você agindo dessa forma, você alcança aquilo que você quer. Um beijo e até amanhã.